Valeu, pessoal. E vamos lá, galera. Obrigado. Está funcionando, então fechou. Eu vou falar sobre Go e IoT, vou tentar falar um pouco sobre os hardwares que eu tive experiência, de como eu mexi, né, as coisas que eu fiz ali com IoT. Primeiro eu vou precisar dar uma nivelada aqui, né, já para a gente entender o conhecimento aí. Quem nunca mexeu com Go e IoT? Quem nunca mexeu? Nunca mexeu. Nunca nem... Cara, nunca compilei um binário para rodar num dispositivo IoT. Tá bom, tá bom. Vocês convenceram, senão a gente já ia fechar a talk aqui, já ia falar assim, bora pro happy hour, porque não precisa, né, falar nada. Mas tem uma rapaziada aí que pode gostar do assunto aí que a gente vai falar. Isso é um pouco dos tópicos que eu vou abordar aqui. Vou falar sobre as definições ali do IoT, o porquê disso, né, dos dispositivos ali, dos tipos de dispositivos, e a parte de Go embarcados, tá? Um pouquinho sobre mim também, ela deu uma introdução ali, mas meu nome é Rafael, trabalho na ANEL e, como eu falei, e uma das coisas que eu queria falar aqui hoje é que eu sou pai de 3, quem trabalha comigo deve estar pensando assim, porra, mas não era 2, cara? A vida anda, né, cara? Agora eu sou pai de 3, só não posso falar, eu tenho meu primo está ali. Ô, Matias, não conta para ti ainda, porque a Ana vai anunciar só domingo, só no Dia das Mães, então não pode falar para ninguém, eu só contei para vocês, mas não pode falar para ninguém, tá? Aí é isso, você ter 3 pais, então eu tenho que automatizar tudo lá em casa para eu não precisar fazer mais nada, entendeu? Tem que deixar as coisas bem automatizadas. E é isso, curto muito IoT e Smart Things. Teve um momento da minha vida que eu fiz uma especialização, uma pós-graduação em IoT, gostava tal, então eu vou fazer essa especialização aí que eu acho que vai ficar massa, vou conseguir, né, ter mais conhecimento aí para lidar com o assunto. E aí comecei a organizar meetups. Quem aqui já foi para a API Floripa aí? Quem que já foi para a API Floripa? Massa, massa. Um dos meetups que a gente organiza aqui hoje também é o API Floripa, CNCF e SC. Grupos que eu acabo ajudando na organização ali, a ANEL ajuda e apoia bastante meetups aqui da região. E um dos meetups que eu tinha na época, que eu organizava, era o Whitestone Dev. E tinha muito conteúdo de IoT. A gente chegava lá para falar sobre IoT. Era lá na Pedra Branca, né, na Palhoça, quem conhece aqui, então por isso o nome, Whitestone Dev. E depois eu comecei a fazer ligações com equipamentos industriais. Comecei a trabalhar com integração de software com equipamentos industriais. Aí, comunicação com PLC, inversor de frequência, motores, e aí começou um pouco da minha experiência. Só que depois que eu conheci Go, e aí é onde eu comecei a pensar, pô, cara, como que eu podia usar essas coisas, né, Go, para melhorar esse meu desenvolvimento de software. Então, essa é um pouco da minha introdução. E queria falar aí para vocês um pouco de internet das coisas. Internet das coisas hoje é trazer vida, né, para esses dispositivos, que hoje são físicos, nossos celulares, às vezes são interruptores, são botões físicos, por exemplo, sem fio, que o cara aperta e está acionando alguma outra coisa, enviando esse dado para a nuvem, né? Então, dispositivos físicos conectados à internet. Uma das coisas que acontece ainda no IoT é telemetria, a gente consegue monitorar quantas vezes aquele botão foi apertado, que horas que ele está apertando aquele botão, né? Por quanto tempo ele segura o botão. Várias coisas assim a gente consegue pegar de dados, coletar dado, trazer informação para aquilo e inteligência para os nossos sistemas. E fazer essas integrações com sistemas, né? Enfim, eu vi alguns exemplos aí que já está no nosso cotidiano, né? Aqui a gente pode ter como televisão, internet, celular, os smartwatches, cafeteiras aí que a gente pode integrar e fazer IoT em cima delas, né? Deixar o café pronto às 7 horas da manhã, quando tu está acordando e já quer tomar um café quentinho, né? Isso são coisas que a gente pode fazer com IoT e vocês vão aprender a fazer com o Go também. Fazer o Go utilizando isso aí. Então, é um pouco dessa proposta que eu vou trazer para vocês, de como a gente colocar Go em dispositivos IoT, tá? Vamos tentar abrir essa visão para ver como que a gente coloca isso.
Eu vejo que o pessoal tem muita experiência, né? Quando eu converso com pessoas, desenvolvedoras Go, é colocar software para nuvem. É fazer deploy lá, deixar o teu software rodando na nuvem. E a gente pouco fala de colocar software de Go em dispositivos que estão na palma da nossa mão, físico, que a gente consegue tatear, palpar mesmo. Não vou chover no meu olhado, a gente já está aí chegando no final da GoFercon, mas um dos benefícios do Go ser para IoT também, só quero lembrar, concorrência nativa, baixo consumo de recursos, aqui que a gente vai ter, e compilação para N processadores. Né? A gente consegue botar várias arquiteturas ali para fazer compilação para diferentes processadores. Então, ele faz essa eficiência dos recursos e a gente pode fazer esses dispositivos IoT, utilizar ele para consumir o quê? Menos energia. Muitos dispositivos de IoT são com bateria, né, eles têm que ter pouco recurso para conseguir aguentar a bateria, para conseguir ficar mais tempo, né, ligado, enfim, essas coisas. Então, para ter esse gerenciamento, limitações de energia e memória. Antes de começar a falar dos hardwares, eu vou entrar aqui nessa parte de GPIO. É uma das coisas que ainda eu converso com o pessoal de Go e quem não tem tanta experiência em IoT, às vezes fica na dúvida. Que diacho é isso, né? GPIOs, né? Mas muita gente já sabe também aí o que é, a gente só vai dar uma nivelada também no conhecimento. Né? Os dispositivos hoje, aqui é um exemplo de uma Raspberry, ele já tem 40 pinos aqui tem, 40 pinos de entradas para a gente fazer monitoramento. Obviamente, tem metade deles ali, o cara não pode nem usar, já está reservado ali para alguma coisa, o cara não pode utilizar. Mas tu tem os pinos de entrada lá para botar um sensor digital, ou seja, quando ligar esse Move aqui, vai acionar um sinal digital da minha Raspberry e vai enviar o dado para a minha cloud dizendo, oh, esse Move está ligado. E depois eu posso ter um sinal digital enviando para ele vamos cortar esse Move aqui, desligar ele. A gente pode mandar um sinal da nossa cloud também para desligar esse cara. Tudo isso é feito por GPIOs. Tem outros modos da gente também integrar com dispositivos físicos, mas o GPIO já abre um bom leque e a gente consegue fazer bastante coisa. Já vem nativo com os dispositivos hoje IoT, né? E é isso. Protocolos de comunicação que a gente tem aí para auxiliar também nessa conectividade, nesse mundo de conexão que a gente vai ter no IoT, né? Protocolo HTTP, a gente usa lá para fazer chamadas para os nossos microserviços, né? Às vezes tem um microserviço que o cara precisa consumir lá e faz essas chamadas HTTP. Tem MQTT. MQTT é muito utilizado nessa parte de IoT. Até um dos primeiros exemplos assim que tu vai, quero integrar o meu dispositivo IoT com a minha cloud. Cara, usa MQTT que vai dar tudo certo, é um protocolo leve, tu vai conseguir utilizar para integrar os teus dispositivos físicos com o teu software. Então, é um dos protocolos que tem. CoAP, EtherCAT também eu já trabalhei. EtherCAT é um protocolo de chão de fábrica que ele é muito rápido, enfim, tem várias características dele de benefícios. Modbus também é um protocolo industrial tradicional pra caramba, assim, já tem os Modbus 485, RS232, vários protocolos que são comuns para te integrar com outros aparelhos físicos que também conversam aquele mesmo protocolo. Então, tu bota numa indústria, numa fábrica, tu conecta um cabo USB, conecta lá um RS232 no equipamento e tu trafega os dados através daquele equipamento. Pega mapa de memória, lê valor, seta valor, todas essas coisas tu consegue fazer por esse tipo de protocolo. Serial também é um deles aí. Tem diversos protocolos, tá? Eu só queria eu tinha preparado para tomar uma água, porque eu sei que eu vou ficar ansioso para falar. Espera aí. Tempinho para água. Senão o cara acaba falando muito. Aí não, o cara fica ansioso, né? O tratamento de erro do Go, cara, é muito bom. E foi o que eu pensei assim, quando eu conheci Go, entendi, que parada massa. A gente consegue fazer tratamento para todas as chamadas
funções, de métodos que a gente precisa fazer em Go, né? E tem algumas linguagens que a gente não tem isso. A minha primeira aplicação que eu escrevi, e 98% dos exemplos que tu vê de IoT é em Python. 98% dos exemplos que tu vê em Python, né? E aí acaba, ficando um pouco mais difícil de como é que eu vou tratar todos esses erros. E o que acaba acontecendo no teu código? Aquela montoeira de try-catch, né? Tem um try-catch lá, cara, se tu conseguir fazer essa operação aqui, então, deu certo. Se não conseguir, tu dá um catch lá e diz que deu uma exceção no meu programa. É bom, mas, cara, se toda hora a gente tiver um try-catch ali para ficar tratando esses erros, nosso código fica até verboso, a gente não consegue ter um código tão limpo, tão amigável, né? E aí vem esse o mesmo exemplo em Go. Aqui eu vou explicar depois mais para fundo, mais na frente ali, para vocês, mais profundo sobre isso. Mas imagina que tu está pegando um pino, lembra do pino lá da GPIO? A gente está pegando um pino da GPIO e está falando assim, esse pino 17 aqui vai ser um pino que eu vou utilizar. Opa, e se esse pino estiver ocupado, e se outra pessoa estiver utilizando, e se eu não conseguir conectar, se o hardware não estiver funcionando, se eu não conseguir conexão com esse pino, o que vai acontecer? Vai dar um erro, né? E no Go, hoje, que a gente já vai conseguir tratar essa falha já desde o princípio. Então, a gente consegue botar um outro comportamento para o nosso código. Ah, não funcionou o 17, pega o 18, pega o pino 19, ou dá um panic lá no nosso programa e fala assim, epa, não vou subir, não vou funcionar, não é desse jeito que o meu programa tem que prosseguir. Para fazer essas integrações com hardware físico, utilizando o Go, a gente usa essa biblioteca que é Perf. Perf.io, ele tem várias abstrações que a gente consegue interagir com o hardware físico, utilizando o Go. Então, eu vou mostrar exemplos aqui, né? Mas tem os GPIOs ali, que eu vou precisar enviar sinal, ler sinal. E como que eu programo isso? Como que eu interajo com esses pinos, né? Aí, utilizando essa biblioteca, a gente consegue fazer essa interação. Essas são as plataformas que o Perf dá suporte. Então, aqui a maioria, quase que a gente já sabe, né, de sistemas operacionais, na Raspberry, lá, alguns chips aqui que eu também não tenho domínio, BeagleBone, alguns chips desse sentido. A gente consegue também fazer integrações, né, com dispositivos. Então, a minha Raspberry está ligada aqui, mas eu consigo integrar com uma buzina, com um botão, com um LED, com um controle IR, com uma tag NFC, vários sensores de presença, vários sensores que a gente consegue utilizar ali, utilizando essa biblioteca que já tem a abstração implementada, a gente só, de fato, vai lá e importa esses dispositivos e começa a usar. Esse é o exemplo de import que a gente utiliza para fazer um GPIO, para importar essa funcionalidade de GPIO. Se a gente observar a terceira linha aqui, ele é o host, é a forma, é o primeiro contato. Assim, eu estou iniciando a minha conexão com o meu periférico físico. Eu tenho que ter esse meu host, porque ele vai conseguir, de fato, conectar no periférico físico, e depois, sim, eu tenho outras libs ali que ele fornece para conseguir acessar ou interagir com esses pinos de entrada. Tá? Esse é o exemplo de iniciar uma conexão com o hardware físico, então. Então, a gente passa o host, que a gente importou lá em cima, host.init. Se der erro aqui, a gente vai, cara, não inicializou, esse host não consegui contato, não consegui contato com a Raspberry, então não vai iniciar esse host aqui, vai dar um erro em inicialização. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer para conseguir fazer todos os outros passos ali, né? Então, primeiro, estabelecer essa conexão com o hardware físico. E aí, agora, a gente tem as opções. Aquele pino que tem disponível na Raspberry, ele pode ser um pino de entrada ou pode ser um pino de saída. O de entrada vai me informar que aquele dispositivo, no caso do Move aqui, que a gente pode estar monitorando, ele vai entrar na minha Raspberry e vai dizer, o Move está ligado ou está desligado, ou o pino de saída vai enviar o quê? Um sinal, 5 volts ali para ele,
para ligar ele, né, ou ligar algum sensor que, de fato, liga ele. Então, tem a opção de colocar um pino, escolher ele para ser um pino de entrada ou para ser um pino de saída. E a gente faz dessa maneira. A gente diz que ele é um pull-up. Um pull-up a gente está dizendo que ele é um pino de entrada. E a gente vai ver, pô, deu erro de também setar esse pino como entrada, outras coisas, outros tratamentos que o erro faz e que no Python a gente nem sabia, né? nem via. Estava lá, a gente estava dizendo que o pino era de entrada, se a gente voltar no exemplo do Python, mas a gente nem via esse tratamento de erro. Então é isso. E aqui a gente está, por exemplo, pegando esse pino de entrada, e que é o GPIO 17, por exemplo, e está imprimindo o valor dele aqui. Vai ser um true ou vai ser um false? Está ligado o move ou está desligado o move? Vai ser só isso. Fechou? Agora a gente já está habilitado e pronto para fazer Go, para programar Go com microprocessadores. A partir daqui a gente já consegue fazer. Só que tem dois tipos de dispositivos quando a gente fala de IoT. Tem dispositivos que utilizam microprocessadores e tem dispositivos que utilizam microcontroladores. A gente já ouviu falar muito de Arduino, muito de SP3266, Node CMU, todos esses dispositivos. Mas até agora a gente falou o quê? Microprocessadores. A gente compilou o nosso código para ele funcionar em microprocessadores, utilizando Go nativo, com aquela biblioteca de perf. Alguns exemplos aqui de microprocessadores, o que a gente já tinha visto da Raspberry, nem preciso falar, mas eu queria só trazer atenção, talvez, para os modelos de processadores que a gente vai ter aqui. A arquitetura vai ser ARM V7, ARM V8. Ali a gente tem uma BeagleBone Black, da Texas Instruments também, um Cortex A8 também, com RTU, Real Time, em tempo real. Né? E aqui a gente tem uma Banana Pi no meio dela também, que Altos Hardware também, uma boa opção aí para quem quer utilizar, ela é mais barata que a Raspberry, também é uma boa opção. E é só pegar o Go, jogar lá o código dentro e sair rodando. Se chegar, cara, se falasse assim, ó, pega essa BeagleBone Black, da Texas Instruments, bota o teu código Go aqui e, velho, tu vai ser feliz. Só que aqui tem um custo de hardware, né? É caro, pô, mas ele vai ter performance, tu vai decolar, tu vai ter GPIO pra caramba também, tu vai ter possibilidade de fazer integração com todos os protocolos físicos ali. Só que programador sempre quer, pô, um pouquinho mais, né? Pô, muito caro, velho. Pô, eu queria fazer no meu SP3266, no meu Arduino, que é 30 pilas, sabe? Em código mais fáceis. Aqui eu tinha falado da compilação, então, para esses processadores, e aqui as formas que o Go já traz para compilar para esses microprocessadores. Lá a gente tinha aqueles 3 modelos de placa e eram 3 modelos de processadores diferentes. E aqui a gente já vai ter esses processadores para conseguir fazer essa compilação. Aqui, quando a gente faz essa compilação, a gente especifica lá na arquitetura, isso vocês já viram até nas outras talks ali também, ARM64, ARM V7, que a gente tem aqui, e AMD64. Na maioria dos casos a gente usa até AMD, né, no normal aqui. Mas para uma Raspberry, para uma BeagleBone, pode ser que mude o tipo da arquitetura. Pode ser não, muda. Agora a gente vai fazer, então, para microcontroladores, Arduino, essas coisas aradas todas. Como que a gente pode fazer para rodar o nosso código Go numa Raspberry, num Arduino Uno, por exemplo? Aqui a gente tem um SP3266, onde o microcontrolador dele é um SP32, e lá a gente tem um microcontrolador RP2040, que é uma Raspberry Pi Pico. Também, cara, hardware é muito barato, é muito fácil de conseguir integrar ele. Tá, mas aí, como que eu vou jogar o meu código Go num Arduino? Vem a primeira dúvida, né? Não bate isso? Eu fiquei louco quando fiquei pensando nisso. Caralho, como é que eu vou fazer esse troço agora, velho? Né? O hardware é enxuto, eu não tenho nem meio físico, não tenho nem sistema operacional rodando nele. Como é que eu vou fazer o troço do meu código funcionar? Então tá. Aí vem a citação até da talk do Alexandre. Esse Dynago, se a gente for olhar o README dele, ele fala que ele é um compilador de Go para pequenos lugares e para microcontrolador e WebAssembly. Então, como ele falou ali, ele citou a parte do WebAssembly. Mas esse Dynago aqui também,
ele compila para microcontroladores. E se a gente for olhar a documentação dele, a gente vai ver uma série ali de microcontroladores que ele pode fazer. Só que ele usa a mesma sintaxe do Go, a mesma sintaxe do Go, só que um compilador diferente para utilizar isso. Aqui são os exemplos de compiladores que ele consegue fazer. Arduino Uno está lá em cima já, né? SP32, Node CMU, Game Boy Advance, tu consegue fazer um programinha Go para rodar no Game Boy Advance, Nintendo Switch, cara, vários assim. Então, abre o teu leque para fazer essa conectividade entre microcontroladores. Mesmo utilizando os microcontroladores, a gente vai ter as GPIOs, os pinos de entradas, para também captar sinal analógico ou digital. Sinal analógico, a gente vai utilizar a PWM para fazer isso. Sinal digital, GPIO, e alguns outros protocolos que a gente queira integrar, via serial ou qualquer coisa assim, a gente pode usar I2C, SP e o próprio WART. E aí, então, bora, a gente vai fazer o nosso primeiro Hello World em Go. Em Dynago, desculpa. Em Dynago. Cara, é a mesma coisa do que Go. A gente falou, é a mesma sintaxe, né? Então não podia ser diferente. Importamos o main, import FMTP e dá lá o Hello World do println ali. Fechou. Só que agora a gente vai ver os benefícios do Dynago com o Go nativo. Se a gente compilar esse mesmo arquivo utilizando o Go nativo, né, a gente vai fazer um build ali, -O, bem simplesão, ele vai dar um cara de 1.9 mega, esse teu binário, que já é massa pra caramba. Cara, a gente já tem um binário pequenininho, né? Também o nosso código ali era enxuto, né? A gente só está aqui comparando tamanhos de arquivo entre uma compilação e outra compilação. E agora a gente vai fazer essa mesma compilação, esse mesmo programa, esse mesmo arquivo, a gente vai compilar em Dynago. Aí, vamos ver a diferença, 251K. Então, a gente tinha o quê? Uma comparação aí entre os binários, né? A gente tinha o Go nativo, compilando ali em 1.9 mega, e o Dynago aqui compilando em 251K. A gente vê uma grande diferença quando a gente fala de dispositivos embarcados. ESP, Arduino, que tem uma memória flash reduzida, que tu não consegue fazer um upload de um programa grande para dentro dele, o recurso dele é reduzido, e até mesmo se tu tivesse um processador muito grande, e ele fosse plugado, por exemplo, na bateria, que foi o exemplo que eu falei anteriormente, a bateria ia acabar em 2 minutos, porque exige muito do processador e ia gastar muita energia. Então, aqui a gente vai ter um binário utilizando o Dynago muito menor. Só que dá para melhorar isso ainda. O que a gente pode fazer? Utilizando lá o próprio Go, a gente já tem as flags para tirar a parte de depuração, tudo isso, a gente já consegue dar uma melhorada no nosso build do projeto. Então, aqui, de 1.9 lá, a gente foi para 837K, utilizando o mesmo arquivo que a gente tinha lá, certo? Compilando em Dynago, a gente tem esse mesmo compilação em 10K. Então, comparação do binário de novo. Aqui em Go, 837, Dynago com 10K de tamanho, o teu binário, o teu entregável. E é isso aí, um resultado que, né, é leve, eu consigo colocar esse carinha em qualquer lugar, 10K aí, qualquer dispositivo consegue executar esse carinha e tem capacidade de segurar esse executável aí, tá? Aqui foi um exemplo que eu peguei da própria documentação, ele falando para evitar, aquele binário que a gente fez ainda foi utilizando o FMT. Só que ele falou assim, cara, se tu não precisar bem dele, não souber porquê dele, cara, usa print mesmo, println, ali o print mesmo, que tu vai não precisar importar esse pacote e tu vai reduzir também drasticamente ali o teu número de... Então, foi uma dica que eu observei lá na documentação e achei legal compartilhar com vocês aí também, para caso venha fazer um programa muito grande, enfim, assim, e querer ele bem reduzido, dá para dar uma otimizada também com os prints, tá?
Se for otimizar também para velocidade e não pensar em tamanho, pensar em velocidade, a gente pode utilizar algumas flags aqui também para fazer essa alteração e deixar o código também mais rápido. Tem um OPT-2, desabilitar o garbage collector também, é uma opção que a gente tem, e tem um tratamento de panic que a gente pode remover ele. Só que agora a gente vai fazer, então, o nosso primeiro Blink. O Blink é o Hello World do IoT, né? Todo mundo que vai, vou fazer um projeto IoT, começa pelo Blink, né? Começa fazendo o LEDzinho piscar. Esse é o Blink. Então, tá. Utilizando ali o TinyGo, a gente vê o quê? Deixa eu vir mais para cá que eu fico melhor. Uma abstração da máquina. Então, aqui, cara, a gente já consegue ter uma visão muito massa, né? Tem o LED aqui, a gente já falou machine.led. Caralho, então tem vários outros dispositivos que a gente pode integrar lá, né? Tem machine.led, tem machine.motor, de motor, né? Tem machine. Enfim, todos aqueles dispositivos que ele dava suporte, a gente já tem uma abstração deles pronta para utilizar. E aqui a gente está fazendo essa configuração também, né? Está dizendo que aquilo dali é um LED de output. Vai sair um sinal digital da nossa Raspberry e vai acionar um GPIO ali. Aquele GPIO vai ficar alto, que a gente chama, né? Alto. E aqui ele vai fazer alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo. Vai ficar um forzinho ali fazendo esse blink, um pisca-pisca ali para a gente, né? No TinyGo também tem uma parada muito massa que é o playground que ele tem de simulação. Tu consegue falar assim, cara, esse aqui é meu Arduino, só que tu não precisa comprar um Arduino, de fato. Tu consegue vir, botar na própria IDE de playground dele, na própria IDE não, no próprio browser, desculpa. No próprio browser, tu abre o playground e lá tu consegue ter acesso ao dispositivo físico, virtual, obviamente, né? E no código. Então, tu consegue já jogar lá para Flash lá e meio que simular como que esse teu código funcionaria na Raspberry. E o Blink, aqui que não está animado com o GIF, mas estaria piscando essa luzinha aqui, que é o pino que a gente está acendendo e apagando. E aí, como é que a gente faz para compilar para os nossos dispositivos? Que a gente falou que a gente tem Arduino, a gente falou que a gente tem SP3266 e tem a Raspberry. E aqui são os targets que a gente consegue, bem parecido com o Go, com o build do Go, né, de passar os argumentos ali, enfim. Para fazer um target para o Arduino, então a gente vai passar o dispositivo target igual ao Arduino. Para fazer, ele vai gerar um firmware.x, que é o formato que o Arduino vai executar esse binário. A gente vai fazer também eu quero para uma SP32 também, um hardware barato. Certo? No AliExpress deve estar uns 7 pilas esse chipzinho aí. Aí o cara vai lá, compra ele, build o teu projeto, ele vai gerar esse bin e depois tu vai fazer o flash para ele, que é o quê? Gravar na memória flash dele para que esse teu programinha fique executando sempre nele. E aqui um exemplo de build para Raspberry Pi. E agora a gente vai ver, né, como gravar esse programa no próprio dispositivo. Fiz lá o meu programa, né, e agora quero gravar ele, de fato, nesse meu dispositivo. Primeira coisa, a gente vai ter que pegar o dispositivo ali, plugar na porta USB. Às vezes tem coisa que o óbvio precisa ser dito, né? Eu acho que isso é bom, né? Mas vai ser Wi-Fi, vai ser sei lá o quê, vai mandar um sinal por telepatia. Não, peraí. Precisa plugar na porta USB ali, tu vai plugar o teu hardwarezinho na porta USB e aí tu vai conseguir fazer a gravação do teu firmware nesse dispositivo Arduino, utilizando a linguagem de programação Go, só que, de fato, ele não vai estar rodando um arquivo Go, ele não vai estar rodando em cima do runtime Go, ele vai estar rodando em cima do microprocessador ali, esse teu binário vai estar sendo interpretado pelo microprocessador. Essa daqui são as formas que a gente consegue fazer para gravar na memória flash. Aqui tem 2 exemplos, o exemplo de gravação do Arduino, então, TinyGo, flash aqui, a gente passa o target, que é o Arduino, e daí tem as portas USB do teu PC, né? Está na porta 1, está na porta 2 ali, aí tu tem que dar uma olhada em qual porta que está o teu dispositivo e alterar ali para que tu envie para o dispositivo da porta certa, tá? E aqui a gente tem um outro exemplo que é da Raspberry
Pi Pico. A gente também consegue especificar ali o firmware, né? O firmware aqui da Arduino é o .x, é bom observar isso também, porque a gente compilou e ele gerou um .x, que é para esse cara ver. E o ELF também para o Raspberry Pi Pico. Já estou chegando próximo ao fim, vou fazendo as conclusões aqui do assunto aqui que eu tive, também de experiências que eu tive para abordar esse assunto aqui com vocês. Tá? O Go nativo, de fato, cara, ele já é muito leve. Eu lá utilizava Go, cara, bota na Raspberry ali, como eu disse para vocês, cara, tem o hardware sobrando, não preciso de um microchip que custe 90 centavos dólar, sabe? Cara, bota lá na Raspberry lá e seja feliz. Bota lá na BeagleBone lá, tu quer um pouquinho mais? Cara, bota na BeagleBone lá e seja feliz, porque tu já vai ter um monte de coisa na mão ali, tá? Já é leve performático. E o Go nativo também, por meio da biblioteca ali da Perf, ele já consegue interagir com o hardware físico. Então, também não precisa de nada, de nenhuma parafernália, algo diferente ali. Importa a biblioteca, acesso o dispositivo, diferente do Dynago, que a gente pode observar. O Dynago a gente não precisou iniciar o dispositivo, já estava na abstração toda do machine, ele já sabe qual é o tipo de dispositivo que tu está conectando ali, ele já deve fazer isso por debaixo dos panos. Mas aqui não, aqui tu precisa, né, no PowerFL tu precisa só conectar no dispositivo, iniciar a conexão com ele nesse host, e a partir daí tu já está apto a interagir com os pinos da tua Raspberry ou da tua Banana Pi, por exemplo. E o Dynago é utilizado para dispositivos menores, né, com muito menos recurso mesmo, muito mais micro. E aí te abre muito leque, aí que eu também venho puxar um pouco o lado do Dynago ali, te abre muito leque para te integrar com outros dispositivos físicos. Tu consegue jogar, né, a gama ali que ele tem de microcontroladores, como eu mostrei ali, eu brinquei com o Game Boy Advance, mas é tipo, cara, se os bichos têm até o Game Boy Advance ali, imagina a quantidade de outros devices que tu não consegue gravar o teu firmware aqui, o teu programa, e ele está rodando lá para sempre, entendeu? Isso eu acho muito massa, a quantidade de dispositivos que ele consegue interagir, sensores que ele já consegue fazer essa integração. É isso aí. Essas aqui foram as referências que eu utilizei para fazer esse estudo também, entender um pouco mais sobre esse assunto. Tem um vídeo muito massa desse Roll Evans, falando sobre na GopherCon 2023, não sei direito onde foi essa GopherCon, devia ter olhado melhor, mas é sobre Small Updates About Dynago. Tem esse outro vídeo também que é do Embedded System, também é um gurizão bem massa, assim, ele vai fuçando o Dynago, só que ele é bem mais baixo nível, assim, ele faz, né, conexões ali com periféricos bem baixo nível, mas também é uma fonte legal aí para quem quer se aprofundar, estudar mais sobre isso. E no próprio site lá, no blog do Arduino, tem um post, não é tão recente assim, mas vale de referência. Até, de fato, as referências fontes que eu precisei estudar para esse assunto, enfim, e aprender um pouco mais sobre isso, elas são bem restritas, assim, eu achei bem difícil achar esse tipo de conteúdo. Então, queria aproveitar aqui e deixar para vocês esses conteúdos aqui que eu achei aqui, que eu peguei, tá? Então, era isso. Agradeço demais aí a atenção de vocês e até a próxima. Muito obrigado. Caramba! Muito massa! Obrigado. Esse aqui também é meu GitHub, esqueci de falar. Quem quiser, gosto bastante de compartilhar código em GitHub. Esse aqui é meu GitHub, tá? E todas as redes do Rafael, né, galera? Se vocês querem seguir o Rafael, só seguir ali no GitHub, no Instagram, no LinkedIn, mandar perguntas, se aventurar, produzir conteúdo, porque, como ele disse, tem pouco conteúdo em inglês, imagina em português, né? Verdade. Então é uma ótima oportunidade, se vocês estavam com aquela ideia de falar, pô, eu queria fazer um canal, eu queria fazer um conteúdo legal, faz sobre Arduino. É verdade. Faz sobre a IoT. Começa por aí, Né? Verdade. Bem legal. E galera, vocês têm alguma pergunta? Alguém tem? Uma aqui. Boa. Fiquem à vontade aí, pessoal.
Deixa eu ir ali. Mantenha a mãozinha levantada. Alguma mulher com pergunta? Tá bom. Ó, vocês estão com uma lição de casa para fazer aí. Trazer mais mulher para o evento para perguntar, hein? Não teve uma pergunta de mulher. Oi, eu sou o Vitor, sou de Curitiba. Eu fiquei ali com um pouco de dúvida relacionado ao... O que a gente perde se a gente usar o TinyGo? Porque ali você comentou que é a mesma sintaxe e o binário é menor. E aí, normalmente, a gente, se estiver usando um hardware mais potente, a gente pode usar o Go normalmente, como é o caso do Raspberry, se for um chip com menos processamento, para usar ali o TinyGo. Mas o que eu vou perder? Por que eu já não uso o TinyGo para o Raspberry, por exemplo? Boa pergunta. Então, na talk passada, o Alexandre falou um pouco disso, mas eu vou reforçar o ponto. O bom é que só tem um pouco de dúvida, também já gostei, o resto está dominado, né? Só tem isso de dúvida, tá bom então. Mas é que, cara, quando a gente usa o Go nativo, ele já vem com várias paradas dentro dele. Ele é muito maior, né? O runtime que vai rodar esse Go aí, ele já é muito maior, ele já é voltado para um sistema operacional. Quando a gente fala para TinyGo, a gente usa a sintaxe Go para programar, só que no final das contas, quando a gente gerar o binário, ele não vai gerar um binário para o runtime do Go. Ele vai ser um binário muito mais reduzido, com menos funcionalidades do Go. Por exemplo, provavelmente vai ser uma das próximas perguntas aí. Como é que fica Go Routine no TinyGo, por exemplo, né? Cara, ele é um pouco limitado para isso. Os hardware de microcontrolador, SP32, por exemplo, tem 2 cores. Ali ele podia fazer um processamento em paralelo. Mas não sei se por estratégias de a quantidade abrangente de dispositivos, eles optaram em fazer para um único, como se fosse sempre um único core, entendeu? Então, o paralelismo dele já é um pouco limitado. Então, tem coisas que no TinyGo é mais limitado. Onde no Go ali, cara, tu vai ter as partes nativas que eu levantei lá na frente, de concorrência, né? Muito mais performáticas do que no TinyGo. No TinyGo, hoje a gente só está com programas menores mesmo para rodar, sabe? Beleza. Aí, uma segunda dúvida meio que indo nessa linha, seria no caso ali, quando a gente está utilizando o Go, a gente consegue passar algumas flags que ajudam na otimização do binário. Foi até uma das calls que teve ontem ali em cima de PGO. A gente tem alguma coisa equivalente ali no TinyGo? Você comentou que se a gente não importar o pacote de FMT, o binário já reduz bastante, mas sim, fora isso, assim, se a gente precisar estressar mais um pouquinho, tem outras formas? Sim, tem. Tem outras formas de otimizar ali, utilizando aquelas flags de ou para tirar as partes de depuração, -S, -W. Se tu utilizar essas 2 flags, tu já... Ali foi a comparação que eu fiz com os 2 binários. A primeira vez eu gerei sem essas 2 flags e a segunda vez eu gerei com essas 2 flags. E o binário reduziu de 187K para 10K, só utilizando as flags. Então, utilizando as flags ali, tu consegue reduzir drasticamente o número do teu binário. Fechou, valeu. Fechou. Obrigado, cara. Valeu. Boa, palmas para a pergunta, né? Boa. Boa, galera. Tem mais uma perguntinha aí. Quanto que tá ali? Aqui o... 2 minutos. Meu Deus, gente. Ó, 2 minutos. Tem 2 minutos. Eu vou no pertinho, me perdoa. Rapidinho, nome. Eu sou o Ilan, lá do Pará. E, tipo assim, caso não tenha drive pro periférico que esteja usando, tipo, quero um acelerômetro e não tem drive do TinyGo, tem que fazer a compilação direto do C e depois importar no TinyGo? Cara, geralmente daí tu utiliza outros meios de comunicação para integrar com esse outro sensor que tu precisa, sabe? Aí vai depender de quais são os meios que aquele teu sensor fornece para integração, entendeu? Tu pode ter integração via serial, tu pode ter outros mecanismos que tu consiga integrar com ele. Daí o perf não vai ter, né? Não é um GPIO, não é uma coisa de 1 e 0, não é um PWM, por exemplo, não é um WART, coisas nesse sentido. Aí tu vai integrar e vai fazer uma comunicação customizada, entendeu? Tu vai
passar os parâmetros ali para fazer uma comunicação, por exemplo, serial. O teu dispositivo também vai fazer um handshake com essa comunicação serial e, através dali, vocês vão trocar informação, vão trocar dados, sabe? Beleza. É isso? É isso? Show. Boa demais, Depois a gente galera. pode conversar mais ali e também tirar umas dúvidas ali, tá? E é isso, né? Muito obrigado. O Rafael ele vai ficar aqui pelo evento, então a galera que levantou a mão com tudo ali do lado esquerdo, aqui do lado direito também, procura o Rafael para trocar uma ideia, né, Isso aí. Rafael? Claro, vou estar aí no evento aí. Pode dar. Super Happy Hour acessível. também, a gente vai estar aí com o chopp, a gente já troca uma ideia a Pergunta mais. depois Né? de umas 2 cervejinhas para ele sobre... Aham. O papo fica mais gostoso, né? Não é não? Fica assim. É isso, então. Uma salva de palmas para o Obrigado. Rafael, Obrigado, galera. pessoal. Aí sim! Valeu.